Deus, ele nos ensina que tudo aquilo que não concorda com você, quando você assume o seu posicionamento de fé, assume uma vida nova com Cristo. E todo aquele que não concorda com você, com a palavra de Deus que você está proferindo, ele é seu inimigo. Essa pessoa que não concorda com você é seu inimigo. Todo aquele que vai contra a palavra de Deus é inimigo de Deus. E na nossa vida, quando a gente vai para Cristo, a gente começa a aprender de Jesus muitas coisas, e muitas coisas você vai deixando, principalmente as amizades. São coisas que onde Deus te dá um discernimento para você ir deixando essas pessoas, né? Porque elas não confessam a mesma fé, elas, em vez de te ajudar, iria te separar da presença do Senhor, ia fazer você andar nos velhos costumes. Então, o que Deus faz conosco? Ele nos dá instruções que a gente venha a seguir. E no decorrer do caminho, Deus vai nos dando as provações. Uma das coisas que Deus trabalha no nosso coração é aprender a amar o próximo, aprender a amar nossos inimigos, porque a palavra, ela nos ensina que ela diz assim: que galardão tereis se você amar quem já te ama, né? Então não faz sentido, você já ama aquela pessoa, então não é sacrifício nenhum para você, né? E estar na presença de Deus requer um pouco de sacrifício nosso, apesar que Jesus já pagou um preço muito alto por nós naquela cruz, quando ele morreu pela minha vida e pela sua. Foi para que nós fôssemos livres de toda a opressão maligna. Mas nós temos a passar, sim, um certo sacrifício na presença do Senhor para sermos aperfeiçoados, como abrir mão de coisas que Deus não se agrada na nossa vida. E aprendermos a amar o próximo é um dos mandamentos do Senhor, que ele vem trabalhar o nosso coração, porque se nós não conseguirmos amar quem nos maltrata, de nada adianta estar na presença do Senhor. De nada adianta, porque temos o exemplo de Jesus quando ele estava ali naquela cruz, quando ele pediu para que Deus não olhasse pelos erros do povo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, na nossa vida, Deus nos ensina que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra sangue, mas ela é contra as potestades malignas do mal. E um certo dia, lá no começo do meu ministério, Deus, ele me chamou a orar por alguém. Ele disse: ora por essa pessoa, porque senão você vai velar ela, senão você vai no velório dela. E eu apliquei aquilo no coração, porque Deus me mostrou que aquela pessoa tinha envolvido em um laço tão maligno que de lá ele só saía pro caixão, e que se eu não orasse por aquela pessoa, eu ia no velório dele. Amém? Deus está falando para você assim, ó: ora por essa pessoa e você sabe quem é, porque eu te trago a lembrança dela e agora no seu coração. Esse aí mesmo você lembrou. Ora por ela, põe seu joelho no chão por ela, porque não existe ninguém capaz de colocar o joelho no chão para orar por ela, pela salvação da vida dela. Nem ela mesma tem interesse de fazer isso. Mas através das suas orações eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou transformar e vou colocar para se assentar junto com os príncipes. Vou tirar da lama, do lamaçal do pecado, e vou colocar para se assentar junto com os príncipes. Assim Deus te diz hoje: não desiste dessa pessoa. Não desista. A vida dela está em tuas mãos. Deus coloca essa responsabilidade em cima dos seus joelhos. E em nome de Jesus, através da sua dedicação, Deus vai fechar a sepultura dessa pessoa. E Deus, ele me deu essa missão. Não foi fácil. Quanto mais eu orava, mais perdido ficava. Quanto mais eu orava, mais se afundava no lamaçal de pecado. E eu estava, certo tempo, eu estava cansada, eu me via cansada, dizia: Jesus, eu não sou nada dessa pessoa.
Isso não é nem parente, não é filho meu. Eu dizia assim, eu ia para Jesus e falava, Jesus, não é filho meu. Essa pessoa tem mãe, põe a mãe dele para orar por ele. Deus fala, nem a mãe dele é capaz de orar por ele. É você que é a escolhida para salvar a vida dele. E nisso eu, apesar das provações que Deus me fazia passar, as humilhações que Deus permitia que eu passava, eu não abri mão dessa pessoa. Quando me dava vontade de desistir dela, Deus falava comigo nessa palavra aqui, ó. Jeremias 22. Eu vou ler aqui um versículo para você, ó. Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra. E diz, ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Deus está dizendo assim, você que está aí na minha presença, ouve a minha palavra. Aquilo que eu te digo hoje, não endureçais o coração, mas faça, e faça com amor, porque eu estou te vendo. Amém? No segundo versículo está dizendo assim, ó. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça e livrai o espoliador da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, não façais violência, nem derramareis sangue inocente neste lugar. A pessoa já está morta, já está lascada, e você que foi chamado por Deus para ajudar, para orar, você ainda vai acabar de lascar? Você não pode. Não oprimais, aqui está dizendo, não oprimais nem o estrangeiro, nem o órfão e nem a viúva. Eu não sei por quem você ora. Se é por uma tia, se é por um filho, se é por um marido, se é por uma esposa, se é por uma filha, não sei qual parente seu, se é por um amigo, que Deus te levantou a orar por essa pessoa, mas exercei juízo e justiça. A justiça do homem, ela é imunda. A palavra de Deus nos ensina. A justiça de Deus, ela é santa. Tenhamos que ouvir de Deus como fazer, como agir, porque no momento desse, o inimigo ele te atormenta tanto, ele traz tanta coisa ao contrário para você não ver aquela pessoa liberta, porque ela vai fazer de tudo para você parar de orar por ela. O diabo vai usar ela para ela fazer coisas absurdas, porque quanto mais você orar, mais você vai ver a coisa pior. Mas acontece que o tempo é de Deus, e quem move na vida do escolhido é Jesus. E no tempo certo, Deus vai começar a te mostrar os resultados daquilo que você tem orado e buscado ao Senhor. Mas certo é que Deus, quando Ele coloca algo na nossa vida, pra gente, uma responsabilidade, a gente tem que fazer com amor. Se não for com amor, a coisa não funciona. Se você fizer reclamando e xingando, na hora que essa pessoa chega, você dá vontade de quebrar ela no cacete. Não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você tem que, em nome de Jesus, ir pro joelho e orar. Você não pode discutir, você não pode bater de frente com quem está cego e dominado pelo inimigo. Você vai se igualar a ele. Você tem que fazer a diferença, você tem que se calar. O mais difícil é se calar. Quando você vê algo errado, que você tenta convencer a pessoa, tenta aconselhar, tenta falar, e a pessoa fazer tudo errado da forma. Deus está te ensinando de uma forma e a pessoa está fazendo de outra. Aí você tenta aplicar aquilo, a pessoa faz a tomar raiva de você, te fala palavras absurdas que você diz, Deus, eu não mereço escutar um negócio desse, Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Perder meu tempo? Mas não é, para Jesus não é perda de tempo, porque vai chegar o momento que Deus vai colocar essa pessoa em um processo de libertação. Mas isso é no tempo de Deus. Enquanto isso, não desista de quem você ama, não desista de quem Deus confiou na sua mão para que você orasse por essa pessoa, para que ela seja liberta, para a honra e glória do Senhor Jesus. E um dia essa pessoa vai te agradecer diante do mundo. Ela vai te agradecer e vai dizer que se não fosse você não desistir dela, ela teria morrido. Porque Deus vai mostrar, vai chegar o tempo de Deus mostrar tantos livramentos que Ele